Bom, nesta videoaula nós vamos aprender a validar um topo duplo e um fundo duplo, tá? Um topo duplo ele nos remete a vendas e um fundo duplo nos remete a compras, tá? A gente pode ter um topo duplo no final de uma tendência de alta, ok? Nos remetendo a uma queda. São dois topos no mesmo nível, ok? Característica desse padrão é romper esse último ponto. A gente também pode ter ele na continuidade, tá? De uma reversão aqui de um movimento de alta, tá? Então ele quebra aqui uma estrutura, ele forma aqui um padrão, pois na hora da correção ele forma o topo duplo e dá continuidade ao impulso vigente, ok? Exatamente aqui. Ao inverso vai ser, tá, o fundo duplo, ok? Pode ser assim, ou ele já quebra aqui uma estrutura, na volta do reteste ele forma aqui o fundo duplo, nos remetendo a uma alta, tá? Vamos aqui no gráfico entender esse padrão, porque a gente tem um gatilho que valida ele, tá? Por quê? Porque o combustível do mercado é o dinheiro, tá? Então a gente pode ser violinado, pode ser que aconteça esse padrão de uma forma tão perfeita, tá? Que vai estar óbvio que é uma indução, por conta que ele tem que dar um padrão antes, tá? Que é a limpeza da liquidez, a limpeza, tá, de quem está vendido e a limpeza de quem está comprado. Qualquer dúvida que tiver, tá? Meu Instagram vai estar aqui embaixo. Vamos aqui, ó. Eu estou explicando aqui no tempo gráfico de 1 minuto, mas isso acontece, tá, pessoal? Em todos os tempos gráficos, vocês vão procurar esse padrão no tempo gráfico de 5 minutos. Eu tô explicando em 1 minuto por conta que vai ficar bem mais fácil o entendimento, tá? Porque a gente tem bem mais ruído. Olha só, a gente tem que primeiramente entender o flow no qual a gente estava aqui em uma lateralização nesse período aqui, ok? Ó, a gente estava aqui em uma lateralização e a gente rompeu para baixo, visto que a gente já estava em uma tendência de baixa, tá? Beleza, se a gente tá numa tendência de baixa, a gente quer identificar o que? A continuidade do movimento. Aqui ó, foi o nosso BOS, Break of Structures, ok? E esse movimento, Break of Structures, tá? É o movimento que dá continuidade ao movimento vigente, ou seja, a queda, tá? Então a partir do momento que ele quebra esse fundo aqui, ele protege os topos, tá? Então olha só, esse movimento aqui de volta dele é o movimento de reteste, é o movimento no qual ele tem que fazer uma correção, tá? Porque o mercado aí não vai só subir ou só descer, ele deve fazer esse movimento aqui, ó, tá? Ó, para continuar caindo, ok? E olha só o que acontece aqui, ó. A gente volta, começa a voltar, a gente forma um topo aqui, deixa aqui outro topo aqui e rompe, tá? Deixa eu estar modificando essa linha aqui, ó. Deixa eu estar aproximando. Olha só, dois topos no mesmo nível, né? Exatamente aqui, ó. A gente tem a quebra deste fundo, tá? Que seria esse aqui, seria o ponto no qual a gente estava visando ele quebrar. Após ele quebrar este ponto aqui, a gente busca um ponto de reteste dele, que seria aqui para surfar uma queda, tá? Porém essa queda aqui ela tá muito pequena. Ela é muito pequena essa queda aqui. E logo após ele vem aqui e faz o quê? Tira as pessoas que estavam vendidas aqui, tá? Então você vende nesse reteste, tá? Você vende exatamente aqui nesse reteste, tem um bloco de ordem aqui. Você vende nesse reteste
e acaba perdendo teu dinheiro. Você protege esse topo aqui e acaba perdendo teu dinheiro. Por quê? Porque a gente não limpou uma liquidez. A gente não limpou uma liquidez. Presta atenção, sempre quando tiver dois pontos no mesmo nível, junta muitas ordens de venda. Nesse caso aqui é venda, tá? Esse cara está falando sobre vendas. Junta muitas ordens de venda. E para que o mercado caia, a gente precisa dessas ordens de venda. Ok? A gente precisa tirar os vendidos do mercado para a gente seguir no movimento, em um movimento saudável, tá? E olha só o que acontece aqui, ó. Então aqui já se tornou um ponto de liquidez. A gente precisa trabalhar acima dos dois pontos. Primeiramente, a gente deve trabalhar acima dos dois pontos iguais. A gente trabalha, tá? Agora, quando ele quebra aqui em cima, qual que é a nossa segurança do gráfico? É aqui embaixo, tá? Quer dizer que esse movimento aqui de alta, do mercado, ele ainda não mudou. Ele ainda não mudou, tá? Por quê? Porque olha só, eu preciso de uma quebra de estrutura, correto? Como vai acontecer essa quebra de estrutura? Assim? Não. A quebra de estrutura ela não é feita assim, ó. Ela deve quebrar os fundos para continuar da queda? Sim, aqui quebrou. Quebrou. Porém, esse topo aqui deveria ser um pouquinho mais alto para ser um break of structures. Perdão, pessoal, um change of character. Tá? Para ser um change of character. Aí sim, você poderia estar visando aí pegar um movimento aqui no reteste para surfar uma baixa. Porém, aqui, ó, pessoal, foi igual, tá? Então a gente não inverteu ainda o nosso fluxo para queda. Tá vendo? Não alinhou o fluxo desta correção com a queda na qual a gente está, tá? Então a gente precisa do que? Da quebra dos pontos iguais. Houve a quebra dos pontos iguais. Agora, aonde está o fundo que antecedeu essa queda? Aqui, ó. É aqui que é o nosso ponto de virada do mercado, tá? Por meio deste movimento aqui, ele quebrou, tá? Este ponto. E aonde está o nosso bloco de ordem? A gente vai pegar o nosso perfil de volume de range fixo. Vamos traçar do início do ponto até aqui. Nosso bloco de ordem vai estar aqui. Ok? Vamos estar aguardando aqui também uma nova inversão de característica, visto que nosso bloco está muito pertinho aqui do nosso rompimento, tá? A gente vai esperar o que? Uma inversão de característica, que é o que? Um novo change of character, tá? Aqui aconteceu o primeiro, a gente precisa de um segundo. O segundo é o reteste deste movimento de queda, tá? Por quê? Porque agora ele vai testar em um movimento novamente, ele é fractal, o mercado ele é fractal, tá? Ele vai fazer vários movimentos em várias escalas de preço, tá? Olha só, aqui a gente tem um fundinho, esses são esses dois pavis, e ele foi quebrado, tá? Ele foi quebrado, esses dois pavis aqui foi quebrado. O que a gente vai fazer? Traçar nosso perfil de volume range fixo aqui. Olha só onde que deu aqui o nosso bloco. Nossa venda seria exatamente aqui, visando ele limpar limpar não, pessoal, fazer o break of structures aqui, tá? Fazer a renovação desse fundo. A gente vai visar 3 vezes o nosso risco retorno. Entramos exatamente no teste, protegendo um pouquinho aqui em cima, ok? Seria uma ordem bem curta, tá? Vamos levar até aqui em cima, até a renovação aqui, ó, desse ponto. Vamos deixar aqui em 10 aqui, tá? Acima de 10, tá, pessoal? Menos de 10 fica muito alavancado, tá? 10% aqui, 3 vezes o teu risco retorno, teria encaixado perfeitamente a estratégia, ok? E assim, ó, ele até volta aqui em cima ainda, ó, novamente, tá? Ele não te estopa,
protegendo aqui em cima. E olha só a queda que deu. Tá? Se ficou um pouco confuso, rever esse vídeo aqui, tá, pessoal? E começa a anotar os pontos. Ok? A gente precisa de uma limpa de liquidez para continuar o movimento. Tá? A gente precisa de uma limpa de liquidez para continuar o movimento. Agora vamos procurar um fundo duplo. Tá? Um fundo duplo, ele vai estar sempre no final de um movimento de queda, tá? Ou num reteste, tá? Ou em um reteste. Aqui a gente tá no tempo gráfico de 1 minuto, né? Vamos lembrando isto. Vamos estar aguardando aqui, vamos estar procurando um. O reteste dele, tá? Ele vai acontecer um reteste para baixo, ele pode fazer um fundo duplo e explodir novamente, ok? Vamos estar aguardando aqui. Ó, o reteste aqui na baixa, né? Fundo duplo aqui, por ele não quebra esse ponto, por isso desse movimento de baixa ainda, tá? Vamos estar procurando. É que eu tô no tempo gráfico onde tem muito ruído, tá, pessoal? Por isso que é um pouquinho complicado, mas dá certo, tá? Aqui, ó. Ó, tá vendo que tá com fundo aqui, outro fundo aqui, outro fundo aqui, e o que acontece? Fundo parelho. E este fundo duplo, esse fundo duplo está em qual posição? Na posição de reteste, tá? Ó, a gente tá subindo, a gente sobe, corrige. A gente tá no movimento de reteste, ok? Qual seria o nosso gatilho aqui, tá? Ele até quebra aqui, ó, ele tem uma consolidação aqui, ele até quebra essa consolidação. Muitas pessoas entrariam compradas aqui nesse ponto, visando a alta do preço. Momentaneamente até dá certo, tá? Mas o preço ele ainda vem trabalhar abaixo desse mínimo. Por quê? Porque, pessoal, ele trabalhar a mínima coisa, ele trabalhar daqui até aqui para limpar uma liquidez, não, isso aqui não é interessante. É muito pequeno, tá? É muito pequena essa limpa de liquidez. A limpa da liquidez, ela, olha só, ela veio aqui mais aqui embaixo, ó. Ela limpou bem mais, ó. Olha só o espaço que a gente tem aqui, ó. Tá? Então ele limpa todas as pessoas que estão compradas aqui para depois dar continuidade ao movimento. Com isso, ele até faz aqui o padrão aqui de break, de change of character, tá? Que é o que? Ele deixa esse topo aqui como válido, quebra, faz um break of structure desse movimento aqui e quebra este fundo, esse topo aqui, ó, por meio desse movimento, tá? O nosso ponto de reteste vai ser, nosso bloco de ordem vai estar exatamente aqui. Ele não chega a tocar, tá, pessoal? Ele não chega a tocar. Mas se tocasse também ia ser uma baita de uma ordem. Porém, a gente ia estar buscando 3 vezes nosso risco retorno, tá? E o que acontece? Basicamente, tá, pessoal? Quando a gente tiver 2 pontos parelho, tá? Quando a gente tiver 2 pontos parelhos, tá, pessoal? 2 pontos parelhos. A gente vai trabalhar abaixo disso. Pode ter certeza que o mercado ele vai trabalhar abaixo desse ponto. Seja na parte inferior, seja na parte superior. Pode ser vários pontos, vários toques aqui. Pode ser um suporte, uma resistência, tá?
Então aumenta muito a liquidez aqui embaixo para compra. As pessoas acham que daqui o preço não passa, tá? Então você tem que ter uma visão de águia, tá? Pensando lá na frente. E o preço ele sempre volta para pegar essas ordens que tá aqui embaixo para depois seguir, ok? E aqui embaixo, pessoal, quando acontecer esse movimento, tá? De limpa de liquidez abaixo desses mínimos, tem que acontecer o quê? Um change of character, tá? Pra gente estar surfando esse movimento. Tem que acontecer uma mudança de característica abaixo deste nível igual, para que a gente possa estar fazendo a nossa compra visando este padrão, ok? Então o gatilho é trabalhar abaixo dos pontos iguais e trabalhar acima dos pontos iguais, tá? Em um topo duplo. Qualquer dúvida, tá, pessoal? Me chamam direto no Instagram, vou estar por lá. Vamos embora.